O que traz a perfeição na orquestra? Às vezes tem um músico na orquestra que ele é super profissional. Ele é o melhor, ou tem vários que são os melhores dentro daquela orquestra, dentro daquela banda. Só que quando se diz orquestra, é para o som sair afinado, a melodia gostosa e a música venha tocar na alma. Porque mesmo tendo os melhores, mas se não houver essa harmonização, o som não vai tocar na alma. É isso que nós queremos mostrar aqui para as irmãs. Se a irmã não for afinada, harmonizada, não vai ser bom para a sua vida espiritual, para a sua vida emocional, como já foi falado aqui. Por isso que se fala de orquestra, se fala de banda, porque na orquestra ninguém pode exercer a sua individualidade maior que o outro. Todos têm que estar ajustados. E quem faz esse ajuste é o maestro. Em 1 Coríntios 12, Paulo diz que a igreja é um corpo. E ele fala das muitas diversidades no corpo. Mas só tem um que rege o corpo. É Cristo Jesus, que é o cabeça da igreja. Amém? Quem entendeu, diga glória a Deus. Então vamos lá. Desajuste, desequilíbrio na vida de muitas mulheres não se dá pelo fato dela ser mulher. Vocês já observaram que tem mulher que diz assim: ah, me tratam desse jeito porque eu sou mulher. Eu sou assim porque eu sou o vaso frágil, fraca. Ou seja, existem muitas mulheres que elas são desajustadas, desafinadas, simplesmente porque elas não tiveram uma boa estruturação, uma boa formação. Nós já falamos aqui por diversas vezes que a boa estruturação de uma mulher e de um homem vem da família. Vem da família. E eu quero dizer a todas as irmãs aqui e a que também nos escutam pela internet, que a melhor coisa para ser afinada nessas três dimensões. Quais são as três dimensões, pastor Aziel? Vamos lá, olha o tema que está ali. Até a minha esposa, ou o pessoal da equipe, procurou destacar a expressão dama, amado e senhor. E na peça, aliás, na introdução que a irmã fez aqui, ela até explicou que é o que o livro fala. Quando nós falamos, por exemplo, sobre essas três dimensões, nós estamos falando de uma construção da vida de uma mulher, de uma pessoa, dentro desses três níveis. O nível primeiro, de Deus; segundo, da própria pessoa e também do próximo. São três dimensões que o autor do livro, a dama, seu amado e seu senhor, está tratando. Agora, eu quero falar algo muito importante para as irmãs antes de nós entrarmos no texto. A primeira coisa que nós podemos analisar é que Deus, ele tem que tratar primeiro com a sua individualidade. Digam comigo isso bem forte. Deus tem que tratar primeiro com a minha individualidade. Porque prestem bem atenção, uma criança só vai para a escola quando a mãe e o pai já trataram com ela dentro do lar. Aí começa a parte da socialização fora da família, para ela ter contato com outras pessoas lá fora. Mas a primeira parte se dá com a família. Só que quando Deus fez a mim e a você, Ele nos fez seres individuais, com nossa personalidade, com a nossa capacidade, e que Ele primeiro, Ele quer que você mesmo, você mesma, trabalhe esse lado seu individual. Por exemplo, igreja é comunhão. Eu não posso existir fora da igreja, de maneira nenhuma. Agora, salvação é individual. Salvação é individual.
A Bíblia diz que cada um dará conta de si a Deus. Em Mateus 16, 24, Jesus disse assim: cada um toma a sua cruz e faça o quê? E siga-me. Ou seja, igreja é comunhão, salvação é individual. Só para vocês terem uma ideia, ninguém consegue me dar espiritualidade. A igreja pode ter o melhor pregador, o melhor pastor, o melhor cantor, a melhor orquestra. Só que quem tem que buscar espiritualidade é você. É você. Agora, no corpo, eu tenho comunhão com a igreja onde Cristo é o cabeça. Mas cada um dará conta de si a Deus. Quando nós lemos Romanos 2,6, pode colocar aí na tela, coloque aí. Romanos 2,6, olha o que diz a Bíblia: o qual recompensará o quê? A cada um, como? Segundo as suas obras. Quando você lê 1 Coríntios 3, lá no verso 9, 8, no tribunal de Cristo, o Senhor não vai julgar a igreja pelo todo, vai julgar pela individualidade. Cada um dará conta de si a Deus. E é interessante que quando a vida começa, ela começa com você sozinho. E quando a vida termina, ela termina com você sozinho. No velório, a casa pode estar cheia de gente, mas só quem morreu foi você. É ou não é? Só quem morreu foi você. A mãe está alegre, a criança, mas biologicamente vocês sabem da separação, tudo dentro da própria barriga da mãe. E por que eu estou falando isso aqui? Porque você só pode viver bem se a sua individualidade for construída de modo perfeito. Em uma estrutura saudável. Antes de Deus, olha para cá, antes de Deus dar Eva para Adão, Deus disse, depois de um processo, não é bom que o homem esteja só. Gênesis 2,18. Mas antes, Adão, ele manifesta particularmente a sua individualidade. E nesse período da individualidade, ele construiu a sua intimidade com Deus. É bíblico isso, pastor Zé, o que o senhor está dizendo? Sim. Vamos ver aí a palavra do Senhor, só para os irmãos terem uma ideia. 1 Coríntios 7, coloca aí na tela. Verso 34, 35. Vamos lá. Olha aí. A diferença entre a mulher casada e a virgem. A solteira cuida do quê? Vamos lá, leia bem forte. A solteira cuida do quê? Das coisas do Senhor, para ser o quê? Santa. Aonde é que ela cuida das coisas no Senhor? Digam aí vocês. Tanto no corpo, porém, a casada. Ela cuida das coisas do mundo. Em como há de agradar o marido. Veja que Paulo, ele era tão inteligente, que ele estava dizendo que a mulher solteira e a viúva também. Hoje tem irmã que na hora que o marido morre, ela já fica louca, ela se desespera. Um dia desse eu fui lançar ali uma pedra fundamental, lá no templo. Aí quando terminou, uma senhora com 79 anos, pastor, arruma um marido para mim. Aí eu disse, meu Deus do céu. Paulo está dizendo que a viúva agora, ela pode aproveitar a individualidade dela para se dedicar mais à obra de Deus. Vocês estão entendendo?
ouçam bem o que eu estou dizendo aqui. A nossa vida não começa no meio de gente, de multidões. A nossa individualidade, ela é única, gente. E Deus, Ele nos dá, escute bem, Deus, Ele nos dá momentos a sós para confrontar a nossa identidade. Depois que Paulo se converteu, ele pregou, mas ele passou 3 anos. Moisés, da mesma forma. Então é preciso que as irmãs compreendam que essa individualidade, ela é única. E só quem pode melhorar ela é você em Deus. E eu vou te dar aqui 2 exemplos. O primeiro exemplo que nós temos é o exemplo de Gênesis, aliás, de Lucas 15. Quando você lê Lucas capítulo 15, você vai ver lá no versículo 17. Caindo ele em si. Caindo ele em si. Olha como é que diz, e tornando em si. Esse jovem, ele mesmo na sua individualidade, ele teve que cair na real. O pai não foi lá dizer para ele. A mãe não foi lá dizer para ele. Gente, olha para mim aqui. Deus, Ele deu a cada um de nós, o Norman Champlin, em uma obra que ele escreve, ele diz que Deus deu a cada um de nós aquilo que é chamado imagem e semelhança, capacidade de responsabilidade, inteligência. Nós somos seres inteligentes, em especial homens e mulheres. Quando ele fala da responsabilidade pessoal, descarta aquela ideia calvinista que Deus já determinou você para ser aquilo e acabou-se a conversa. Não! Ele dota o homem de habilidades, capacidade para você fazer escolhas. E você se constrói, olha para cá, você se constrói é pelas suas decisões ajustadas. Há um filósofo que fala isso. O ser em si, o ser para si e o ser fora de si. E há um outro teólogo que diz que essas coisas, esse desequilíbrio, ele vem primeiro para que haja o equilíbrio depois. Nenhuma das irmãs aqui acertaram fazendo feijão logo da primeira vez. Talvez a irmã quando casou, ou quando foi fazer o primeiro feijão, mas vocês sabem como é que ficou. É ou não é? O primeiro bolo que você foi fazer, não é isso? O suco que você foi fazer, o arroz, a galinha, você acertou logo de uma vez? Veio o desequilíbrio para vir depois o quê? O equilíbrio. Mas foi você, a mãe ensinando dentro de casa, e você sozinha começou a dizer, não, eu vou fazer isso aqui para ajustar mais, até chegar ao ponto. Olhe para cá, Deus te fez um ser inteligente. Virei para essa irmã que está ao teu lado e diga para ela, Deus te fez inteligente, santa. Diga aí, minhas irmãs, olha, Deus te fez inteligente, capaz. E observem bem, o filho pródigo, sabe por que o pai não foi buscar ele? Sabe por que o pai não foi adular ele? Porque o pai sabia que tinha dado tudo para ele. E era a hora dele mesmo refletir na sua individualidade. Quer ver outro exemplo? 2 Coríntios 13, 5. Coloca aí na tela. 2 Coríntios 13, 5. Vamos lá. Leiam aí vocês, minhas santas. Examinai a vós, se permaneceis. Quem é que tem que me examinar? Quem é? E por que tu deixa uma irmã sentar o tempo todinho e ficar te examinando? Olha, tu tem que fazer assim. Olha, tu tem que fazer. Por que tu mesmo não cai na real?
Examinai a vós mesmo, se permaneceis provai-vos a vós mesmo. Olha aí, Paulo está dizendo a mesma coisa que o filho pródigo disse, caindo ele em si. Agora, quando eu falo isso, a nossa vida ela começa nessa individualidade.